Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, à sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom que você está aqui mais uma vez. Vamos passar juntos esse trimestre estudando, nos aprofundando mais sobre o livro dos Salmos. E é muito bom, realmente. Já temos 2 lições, nós estamos entrando para a terceira e realmente tem aprofundado muito mais o nosso conhecimento acerca desse livro tão importante, de verdades maravilhosas extraídas da Palavra de Deus. E aí eu queria, primeiramente, além de agradecer a sua presença, gostaria de saber de onde você realmente está falando, nos assistindo. Então já deixa aqui no comentário de onde você está falando, de onde você nos assiste. E, claro, eu queria até mandar um abraço muito especial para algumas pessoas que já vêm nos assistindo. E esse aqui, vou mandar um abraço primeiramente para Verônica Alves dos Reis, que nos assiste de Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu vou mandar um abraço muito especial também para Rosa Mirtes Brandão, que nos assiste de Tutóia, no Maranhão. E esse comentário eu vou até ler, inclusive eu estava revendo ali alguns comentários ali no YouTube, e eu peguei esse comentário aqui muito bacana, que é justamente do Genésio Mioto, que diz assim, Oi Ricardo, eu assisto a lição todas as semanas e compartilho para outros grupos e pessoas. Manda um abraço aqui para mim no próximo trimestre, porque neste já sei que foi gravado as lições. Então aqui, Genésio, um forte abraço. Isso é para ver, nós realmente acompanhamos aqui os comentários, então um abraço forte para você, tá joia? E aí agora vem os pedidos. Se você curte, e eu tenho certeza que você curte a nossa lição, então já deixa o joinha, clica aqui embaixo, deixa o joinha e também você compartilha. O nosso desafio, você já sabe, é compartilhar essa lição com pelo menos 10 contatos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Nós estamos passando de 45 mil inscritos no nosso canal e a mensagem da Palavra de Deus sendo repartilhada, sendo compartilhada para cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação. Hoje nós estamos aqui com um grupo seleto, acho que você já conhece também, e eu vou fazer já as apresentações iniciais. Ali na ponta está o Adriano. Adriano que tem um trabalho maravilhoso aqui na Igreja Adventista do Lago Sul, ele é diretor da classe Novo Tempo. Dá um abraço aí pro pessoal, uma saudação inicial. Bom dia a todos, bom dia a vocês também. Estou muito feliz e agradecido pelo convite de participar novamente desse projeto. E aproveito para convidá-lo também, quem mora aqui em Brasília, para visitar o nosso espaço Novo Tempo aqui no Lago Sul. Todos os sábados às 9 horas da manhã, você está convidado. Muito bom. E ao lado do Adriano está o nosso pastor aqui da igreja, pastor Wesley vai lá. Seja muito bem-vindo aí, pastor, mais uma vez, Ricardo, tudo bem? Que bom estarmos agora mais um trimestre gravando essa lição maravilhosa. E quero dizer uma coisa para vocês, o Adriano disse que para quem mora em Brasília, mas nós temos recebido aqui muitas visitas de amigos que acompanham aqui a classe dos professores. Vocês também são bem-vindos, viu? Vieram visitar Brasília? Então, você já sabe, venham para cá, venham participar conosco desse momento de adoração a Deus. E estamos felizes aí por mais esse trimestre. Muito bom. E aqui ao meu lado está aqui Lívia Vilela, essa aqui, primeira vez que eu estou gravando, Lívia Vilela, primeira dama, é a quem manda lá em casa. Depois que eu casei com Lívia Vilela, eu descobri que eu ganhei junto um título muito importante de vice-presidente. Vice-presidente, sabe do quê? Vice-presidente da Associação de Moradores lá da minha casa. E ela, com certeza, é a presidente. Sem Seja muito direito a bem-vinda, voto. Lívia Vilela. Tem direito a voto, Sem direito a voto. Muito bom. Então é isso. Então, para a gente começar a nossa lição, esse momento sério, mas também com uma leveza, com a descontração, vou pedir, pastor, você pode fazer uma oração? Querido Deus, é uma rica oportunidade agora estudarmos a respeito do livro de Salmos. Pedimos neste momento que o Teu Santo Espírito nos inspire, a nós que estamos aqui na classe, os queridos que estão acompanhando, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Lição 3, o Senhor reina, e o verso para memorizar está em Salmos 93, 1, que diz: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Essa lição realmente ela trouxe aqui, especialmente aqui na introdução, alguns pontos fundamentais que fala sobre o livro de Salmos. Primeiramente, traz aqui a crença fundamental
que traz aqui o livro dos Salmos, que é justamente a crença de um rei divino e um rei soberano. Isso a gente consegue extrair realmente dos livros de Salmos, e nós percebemos também que o Senhor, os salmistas dizem que o Senhor sustenta tudo o que Ele criou. O Senhor, de fato, Ele governa com justiça e retidão. E os estatutos do Senhor, eles são bons e trazem vida aos que guardam. Então nós percebemos realmente a profundidade que nós vamos extrair ao longo desse trimestre. E aqui ele fala também que o Senhor ele recompensa os justos e pune os ímpios. E eu lendo essa passagem, eu me recordo aqui do livro de Romanos, né? Muita gente fala, pô, mas ele pune os ímpios, então Deus é um Deus vingativo? Não, Deus é um Deus de justiça. E quando você lê em Romanos 1, verso 16, verso 26, você percebe que quando o homem não colocou a Deus em igualdade a répteis, a seres humanos, e começou a colocar a própria vaidade acima de Deus, Deus simplesmente os entrega. Deus, na verdade, ele respeita a sua decisão, inclusive a decisão, se você quiser deixar Deus para trás. Ele simplesmente os entrega. E quando ele tira a sua mão protetora, ele não precisa se vingar. Na verdade, você fica sem a proteção de Deus, e sem a proteção de Deus, nós realmente entramos numa enrascada muito grande, que Satanás ele tem autorização para fazer o que bem entender. Então, nós precisamos realmente estar sobre a guarda de Deus para que a gente tenha essa recompensa dos justos. E também, essa recompensa, é importante citar, ela vem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Muitas vezes nós temos essa ansiedade de perceber e de querer essas respostas no momento imediato da nossa oração. E a gente precisa entender que a resposta ela vem, mas no tempo de Deus. E por fim, os salmistas aqui, eles buscam viver e servir a Deus com total devoção. Então, ao longo dessa semana, nós vamos ler alguns detalhes, aprofundar alguns detalhes. Nós vamos começar aqui no domingo. Eu já começo o domingo perguntando, pastor, nós lemos aqui, né, ao longo dessa semana, os Salmos 8 e o Salmo 100. Eu pergunto, como é que Deus e as pessoas são retratadas nesses salmos? E o que eles revelam sobre o caráter divino, pastor? Pois é, Ricardo. Ao longo desse trimestre, nós vamos ser desafiados, já estamos sendo desafiados, a ler bastante o livro de Salmos. Aproveito para te recomendar você pegar uma Bíblia que você gosta de ler e com uma canetinha marca-texto, você ir anotando, você marcando os textos, né, que são conhecidos ou que revelam questões para a nossa salvação. Então, levando em consideração aqui a sua pergunta, o que a gente percebe? Que o salmista, ele apresenta a Deus como Criador, o Criador magnífico, e também como pastor. E isso é muito interessante, porque esses dois títulos, eles estão bem distantes, né? O Criador do universo e um pastor de ovelhas. Sabe o que isso está querendo nos dizer? De que, apesar de Deus ser tão grande, tão magnífico, o que Ele quer é relacionar-se conosco, as suas criaturas. Então a gente percebe um movimento, né, no livro de Salmos. Ele é o Criador, mas também é o nosso Salvador. Existe esse aspecto da grandeza, mas do desejo dele de estar próximo conosco. E é isso que a gente vai vendo. Na medida que a gente vai lendo o livro de Salmos, é um livro que mostra um relacionamento entre Deus e esses escritores. E no final das contas é o que Deus também quer fazer conosco hoje. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e sublime trono, mas ele também se faz presente no nosso dia a dia. Muito bom. E aí chegamos na segunda-feira, tem um título aqui sobre o Senhor reina, e o autor da lição ele começa dizendo aqui que o Senhor, como Criador, ele está ligado de modo inseparável como um Senhor que é soberano e um Senhor que é governador, governante. E o Senhor ele está revestido justamente de honra, de majestade, de força, cercado de nuvens e trevas e cobre-se com luz de um manto. E essas metáforas justamente elas exaltam o poder e esplendor do rei e os seus cuidados, né? São cuidadosamente escolhidos para expressar justamente essa grandeza de Deus que está além da compreensão humana.
Então, Lívia, nós chegamos aqui, nós lemos o Salmo 97, eu te pergunto, o que de fato caracteriza o reinado do Senhor e qual é o domínio do seu reinado, isso especificamente aqui no Salmos 97, versículos 1, 5 e 9. Eu começaria citando Romanos 11:33, que fala, que Paulo exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. O governo de Deus, ele é soberano, ele é onipotente, ele é verdadeiramente o único governo que nós temos. Mas aí surge uma questão. Eu me fiz essa pergunta, pastor Wesley. Vou levantar agora o debate teológico aqui. Então, como que Satanás ofereceu para Jesus lá na tentação os reinos deste mundo? Né? Acho que a própria pergunta agora que eu fiz já nos dá uma dica, os reinos deste mundo. Muitas vezes as pessoas questionam, por que Deus permite que tanta maldade, por que Deus permite governantes que são maus, que são tiranos, que são pessoas ruins, mas é porque são os reinos deste mundo, né? Deste mundo ainda que está caído, que está envolto pelo pecado. Mas aqui o Salmo 97 nos traz para o verdadeiro reinado. O reinado que é de Deus, de um Deus que é soberano, que é criador e que tem todos esses acontecimentos dentro do controle dele, por mais terrível que às vezes seja a consequência do pecado. E muitas vezes, quando a gente se depara com sofrimentos, com coisas que nos deixam perplexos, a gente se volta e fala bem assim, mas se Deus é soberano, se Deus está reinando, por que isso está acontecendo? Porque existem leis, né, naturais e espirituais, que daí seria muito difícil a gente conseguir desmembrar agora, mas muitas vezes é o que acontece, são leis mesmo que existem no mundo espiritual e a gente está colhendo consequências dos nossos próprios atos, estamos colhendo consequências dos atos dos outros, né, já que as nossas vidas estão efetivamente interligadas, mas Deus aqui, o Salmo 97, deixa bem claro que Ele é o Criador, que Ele é o possuidor da verdadeira salvação, já que Jesus morreu por nós. Deus tem o controle do juízo e Ele estabelece a sua realeza sobre o mundo inteiro. Deus é eterno. Então, quando a gente pensa nesse mundo inteiro, eu pensaria em mais. Eu penso no universo inteiro, que realmente está sob a regência de Deus. O governo deste mundo, que Satanás tem o poder muitas vezes de entregar, né, a quem ele quer, é um poder muito limitado e muito pequeno se a gente for comparar o poder que Deus tem no universo. E aí, por fim, para não me delongar muito, eu citaria Jó 38. Quando Deus pergunta para Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Aonde nós estávamos quando Deus lançou os fundamentos da terra? Então é Deus que sabe de todas as coisas e é por mais às vezes que pareça que o mundo está sem controle, com certeza uma sensação falsa. Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Maravilha, isso realmente tem que nos dar essa certeza, tem que nos dar essa segurança, esse conforto interno e de que é só um pouquinho mais, e logo mais o Senhor virá e vai pôr fim a todo esse pecado e vai fazer a sua promessa se cumprir na nossa vida de uma eternidade onde não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Então essa segurança que a gente precisa nos apoiar, especialmente nos momentos em que a perturbação na nossa mente ela vem e a preocupação ela se sobrepõe diante dessa promessa. E aí chegamos aqui na terça-feira, Adriano. Terça-feira tem um tema de Deus é o juiz. Salmo 75 fala aqui sobre uma característica chamada jactância, e eu busquei ali no significado dessa palavra aqui. A jactância justamente aqui diz, é uma atitude de alguém que se manifesta com arrogância, que tem alta opinião de si mesmo, vaidade, orgulho, arrogância. Então, aqui no Salmo 75 diz, por que, Adriano, eu te pergunto, por que a jactância dos ímpios é em vão? Bem, Ricardo, lendo, como o pastor colocou também, que nós temos que ler bastante agora o livro de Salmos, né, pastor, para entender, nós percebemos que essa pergunta, ela nos revela uma promessa de Deus, né? Por que a jactância dos ímpios é em vão? Porque ao lermos o livro de Salmos, identificamos que Deus julgará o mundo
e destruirá os ímpios. Então, indo também ali na linha que a Lívia colocou, nós sabemos que o mundo hoje está cheio de maldade, de coisas ruins, de injustiça, que a gente vê aí a todo momento, mas nós temos uma promessa hoje e ela ficou mais clara ainda no capítulo 75, né, de Salmos, que Deus ele vai pôr um fim nisso tudo, né, e restaurará novamente o reino dele. Aqui a lição nos traz alguns pontos que eu achei bem interessante, que é: os ímpios constantemente ameaçam a ordem justa que Deus estabeleceu no mundo, mas o Senhor julgará o mundo e dará cabo do governo do mal. Está lá várias passagens aí, né? Um outro ponto que eu queria destacar da lição é que a lição nos revela que o juízo de Deus ele terá início no meio do seu povo. Então, muitas vezes a gente fica, quando a gente conversa sobre esse tema de juízo, de justiça, Deus vai fazer justiça com os ímpios e tudo mais, mas Deus vai fazer justiça também na casa dele. E o juízo vai começar por nós. Então, nós devemos realmente estudar a palavra de Deus e ver as nossas falhas e buscar a correção, né? Eu queria destacar mais alguns pontos também sobre ali ainda do Salmo 75, né? O reconhecimento da soberania de Deus. Então, o salmista ele reconhece a soberania de Deus, né, sobre as questões humanas, a direção do mundo, como foi colocado também. E Deus ele é visto como um juiz supremo, né, tendo controle sobre o levantar e o baixar das pessoas. Então, Deus, tudo o que acontece no mundo hoje não acontece sem a permissão de Deus. Nós sabemos que Deus ele não é como posso dizer, ele não fica feliz, né, com o sofrimento do ser humano. Ele não gosta de ver o ser humano, né, sofrer. Mas isso é uma consequência do pecado, nós sabemos disso. Mas Deus, muitas vezes, inclusive na nossa vida, ele permite alguns sofrimentos porque a nossa natureza pecaminosa, carnal, ela é difícil aprender alguma coisa por amor. Geralmente nós aprendemos pela dor, né? Seria bom, né, se a gente conseguisse aprender as coisas mais pelo amor do que pela dor, né? Mas Deus, muitas coisas ele permite a nossa vida para poder nos resgatar realmente do caminho que a gente está trilhando, né? Que leva o caminho que leva à morte, né? Mais um ponto, ele destaca que Deus é um Deus juiz, um juiz justo, na verdade. Então, a gente percebe nesse mundo que a injustiça a todo momento, né, acontece por aí. E a gente fica até indignado muitas vezes como que isso pode acontecer, ou como que o juiz aqui deu essa sentença, enfim. Mas nós sabemos que isso vai terminar porque Deus ele é um juiz justo, né? E ele julga as ações dos homens com equidade, recompensando os justos e punindo os ímpios. Né? E essa compreensão ela está alinhada com a crença da divindade, da ação divina no mundo e tudo o que acontece. Mais um ponto, há também uma advertência contra a arrogância, como o Ricardo colocou no início, né? E a confiança excessiva nas próprias habilidades. Né? Então o salmista ele enfatiza que é Deus quem exalta e humilha, e que a verdadeira força de sucesso vem dele. Então, se você busca a exaltação, mas não exaltação própria, fica tranquilo que Deus vai te exaltar. O próprio Salmos aqui traz para a gente. Então, Deus é que controla todas essas situações da nossa vida e também permite que nós passemos por humilhação para o nosso crescimento. Muitas vezes a gente acha que pode fazer alguma coisa, que tem força para fazer alguma coisa, e na verdade quem nos dá força, quem nos dá sabedoria, a capacidade é Deus e não nós mesmos. Né? Devemos também louvar a confiança em Deus, né? Em vez de confiar na nossa própria força, confiar em Deus, que é o nosso verdadeiro guardião e guia. Mais um pontinho aqui, o salmista também expressa a gratidão pela intervenção divina. Então, o fato de Deus ser o juiz não é apenas um motivo de temor, mas também é um agradecimento, porque Ele é justo. Então, se nós entregarmos nossa vida nas mãos dEle e pedir a orientação dEle, Ele vai guiar tudo na nossa vida e com justiça e para a nossa redenção. Amém. Muito bom. E você vê, aqui ele vem falando, né, sobre a jactância dos ímpios. Mas quanto a nós que estamos dentro da igreja? Recentemente, lendo um livro muito interessante falando sobre o Espírito Santo, o seu amigo Espírito Santo, eu lendo ali os capítulos, e teve um capítulo que me chamou muita atenção, que me fez refletir acerca das minhas atitudes, que foi o capítulo quando ele fala sobre a crise de submissão.
E talvez você possa estar vivendo isso, porque eu me identifiquei vivendo um pouco isso, da crise de submissão. Muitas vezes a gente já está há muito tempo na igreja e às vezes a gente começa, pela nossa experiência, começa a adotar posturas e atitudes pautadas na nossa experiência, naquilo tudo que a gente já vivenciou, e muitas vezes nós deixamos de consultar o Espírito Santo em pequenas ações. Até mesmo assim, quando você acorda, fala, que caminho que eu devo seguir hoje? E consultar o Espírito Santo. Quando nós começamos, mesmo dentro da igreja, começamos a acreditar e a confiar na nossa experiência, no tempo da jornada cristã, muitas vezes nós podemos viver justamente essa crise de submissão. E essa crise de submissão, segundo o autor, já é também um pré-requisito, é um pré-passo de uma queda. Então avalie a sua vida, assim como avalio a minha vida. Será que também nós, dentro da igreja, não estamos vivendo essa crise de submissão? E colocando muito mais a nossa confiança na nossa experiência e não consultando a Deus diariamente? Então reflitamos sobre isso. Eu queria deixar um pedido para você. Escreve aqui embaixo, aqui nos comentários, o que foi de mais relevante, o que você aprendeu até agora. Deixa aqui no comentário para a gente ir lendo e interagindo com vocês, tá bom? E aí chegamos agora na quarta-feira, pastor, sempre atentos à sua aliança, e vem uma pergunta aqui muito interessante, instigante, que a lição traz, que é justamente o tema do juízo. Ele suscita uma pergunta muito significativa. Como o povo de Deus pode ter paz com ele e certeza da salvação no momento do juízo? Então, Ricardo, quando a gente fala de Deus, há uma tendência natural da gente medir Deus com a nossa régua. Ou seja, atribuir a Deus sentimentos e emoções humanas. E quando isso acontece, a gente fica temeroso, né? Você falou, tem juízes iníquos. Poxa, mas ele é um juiz, e agora? Então a gente está atribuindo, de certa forma, a Deus características que são humanas. Então, uma dica para você, sai disso. Deus está muito mais acima, ele mesmo diz em Isaías, né? Que os pensamentos dele são diferentes do nosso e estão muito mais altos, assim como o céu está distante da terra. Então, quando a gente olha para as características de Deus, a gente percebe que nós podemos confiar de que a justiça será feita, que a salvação será operada, primeiro, porque Deus é fiel e ele promete, né, ele promete que vai amparar o seu povo, e segundo, porque Deus, ele é fiel e cumprirá essas promessas que foram feitas. Aí, de repente, alguém pode ficar assustado quando lê assim, né? No Salmo 105, a partir do versículo 7, que é o texto para a gente, mas o versículo 8 diz, lembrou-se da sua aliança. Puxa, será que Deus esqueceu? Não, de forma nenhuma. Deus não tem como esquecer, até porque essas promessas feitas, elas foram ratificadas ali na cruz do Calvário. Então, Deus, ele é fiel, não vai desamparar o seu povo, Deus é fiel e ele vai cumprir as suas promessas. O que nós precisamos agora é justamente nutrir essa confiança em Deus. E parte desse preparo, desse confiar no Senhor, é a gente entender que também existe a nossa parte no pacto, né? Um pacto, ele normalmente envolve dois lados. E essas duas pessoas, né, essas duas partes, estão dispostas a cada um fazer a sua parte. E a nossa é a mais fácil, é confiar no Senhor e viver uma vida que expressa essa confiança. Muito bom. Você vê que lição, hein? Que conhecimento para a nossa vida. E chegamos agora na quinta-feira, Lívia. Nós temos aqui, seus testemunhos são fiéis. E nós lemos alguns salmos, por exemplo, o Salmo 19, 7, o Salmo 93, versículos 5, 119, 165, Salmo 18, enfim. Eu te pergunto, qual é o fio condutor comum que atravessa esses salmos que nós lemos aqui na quinta-feira? Todos esses salmos nos levam à conclusão que a lei de Deus é imutável e indestrutível. A lei de Deus não muda. Então, assim, como eu disse no comentário anterior, existem leis que Deus fez e criou que governam realmente, né, as leis naturais, as leis espirituais, e Deus não interfere nisso. Por quê? Porque essa lei está funcionando e ela é perfeita. Aí eu venho com a pergunta, o que é então um milagre? O milagre nada mais é do que a intervenção divina
indo contra a sua própria lei natural. Existia uma lei natural que dizia o quê? Que aquela doença findaria na morte. Mas Deus intervém naquela lei e faz com que aquele resultado seja diferente. Isso que é um milagre. O milagre é Deus intervir na sua própria lei. E Ele tem poder para isso. Mas o que eu fico mais impressionada e o que mais me trouxe aqui na leitura desses salmos foi que Deus é soberano, Ele reina, a lei dele não muda, Ele é o governador, Mas mesmo assim, Ele dá o testemunho, que é o quê? Por meio das profecias, por meio da palavra dele, nos dizendo o que Ele vai fazer. Então Deus não precisava fazer isso por nós, mas ele nos dá como que esse carinho, né, de testemunhar. Por exemplo, a gente pega no Antigo Testamento, quantas profecias existiram da vinda de Cristo, né? Já em Gênesis 3:15, a primeira coisa que Deus falou, que Deus já prometeu, falou: fiquem calmos, vocês pecaram, isso já estava previsto e eu já tenho a solução. Vai doer, vai ser difícil, muita gente vai sofrer, vocês próprios vão sofrer, mas vai vir um Messias, vai vir um Salvador. Isaías também, nós temos ali Isaías 53 falando, né, do servo de Deus, de como que ele seria, do que ele teria que passar. Não vou dar spoilers, mas lá na frente, nas próximas lições, nós temos um salmo completamente messiânico ali que se enquadra perfeitamente na pessoa de Cristo, um salmo, né, proferido por Davi. Então Deus, Ele dá testemunho na palavra dele daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele é, de qual é a vontade dele e por qual caminho Ele quer que sigamos. E Ele não precisava fazer isso, afinal de contas Ele é Deus. Ele não precisava estar se explicando ou se justificando, mas Ele faz isso por amor a nós. Então esses testemunhos fiéis de Deus, a gente pode, né, a lição pergunta aqui no final, guardar as leis, as regras e os testemunhos de Deus nos ajuda de forma prática? Com certeza, porque cada vez que nós somos fiéis, e como o Ricardo comentou, se nós somos fiéis, Deus nos abençoa, e, se nós, e a consequência também é verdadeira. Se nós somos infiéis também, essa consequência vem. Eu acho engraçado, pastor Wesley, quando a pessoa faz tudo errado e fala, por que Deus está... Calma, Deus não. Você mesmo plantou esse vento todo e agora você está colhendo tempestade. Não coloque a culpa em Deus, você tem o quê? Livre-arbítrio. Mas esse não é o nosso tema. E voltando ao testemunho fiel. Deus é fiel naquilo que Ele fala. Ele poderia mudar de ideia, ou se esquecer, ou se lembrar, ou mudar de ideia, mas Ele não muda. Ele é fiel ao propósito dele, que no final é o quê? A nossa salvação. Amém. Muito bom. Amém. E aí chegamos na sexta-feira, Adriano. Eu vou pedir para você fazer aquelas considerações finais para a gente encerrar essa lição poderosa. É importante sempre a gente lembrar, Ricardo, de quando nós vamos estudar a palavra de Deus e salmos, né, como estamos estudando agora, nunca devemos esquecer de estudar à luz da mensagem da cruz. Porque Deus, a gente fala, Deus é amor, sim, Deus é justiça, né, e tudo, mas o amor de Deus, ele é muito, muito, muito grande por nós. Então, se nós não precisamos nos sentir abandonados, perdidos, sem esperança, porque Ele já fez tudo para que eu e você, né, todos nós tivéssemos a oportunidade da salvação. Inclusive, a Bíblia, ela tem a dizer em louvor ao homem, pouco a dizer em louvor ao homem. Pouco espaço é concedido para narrarem as virtudes, mesmo dos melhores homens, né, que já viveram. Este silêncio não é sem motivo, não é destituído de ensinos, inclusive. Todas as boas qualidades que os homens possuem são dons de Deus. São boas ações, suas boas ações são realizadas pela graça de Deus mediante Cristo. Então, visto que tudo devem a Deus, a glória do que quer que sejam ou façam, pertence a Ele. Então, mais uma vez, Deus reina, né? Então, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, deixe Deus reinar em sua vida, né? Deixe Ele controlar a sua vida, deixe Ele mostrar o caminho para você. O melhor que você possa fazer hoje, que você deve fazer hoje, é se entregar completamente nas mãos do Senhor. E você verá que Ele fará grandes coisas por você. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém. Amém. Muito bom. Então, para a gente encerrar, Lívia, você pode fazer uma oração?
Nosso santo amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar essa lição tão enriquecedora para a nossa vida. Que essas palavras venham reverberar em nós e que possamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem nos trazido por meio do estudo desses salmos. Abençoe todos que estão agora estudando, recapitulando essa lição, que o Senhor fale poderosamente ao coração deles. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom, muito obrigado aí pela sua audiência. E mais uma vez eu te peço, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu joinha, compartilhe com pelo menos 10 contatos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E aí, fica aqui o meu abraço e até o próximo encontro. Amém.